Como saber se eu preciso suspender meu supercílio ou colocar pelinhos com transplante de sobrancelha? Como saber se eu preciso suspender o supercílio ou fazer a blefaroplastia? Nem toda pálpebra caída se resolve com cirurgia da pálpebra, com a cirurgia de blefaroplastia. Você precisa entender que essa região dos olhos não é só a pálpebra, mas é todo um conjunto. Sobrancelha, pálpebra superior, pálpebra inferior, gordura na região do olhar, a força do músculo orbicular aqui do lado. Isso tudo é um conjunto que, trabalhando junto, vai te fazer ficar com o olhar mais bonito, mais aberto, mais descansado, ou vai trazer aquele olhar mais sombrio, mais fechado, com a cara de mais triste ou com a cara de mais enfesada. A posição da sobrancelha é extremamente importante para todo esse conjunto. Então muitas vezes você acha que o problema está na pele sobrando da sua pálpebra e operar ali só vai retirar aquela pele, mas não vai mudar o olhar. O olhar é muito mais do que somente uma pele no olho, tá? Uma pele na pálpebra. Então imagina comigo, quando você está assustado, você levanta o supercílio e traz aquele olhar de assustado. Quando você está bravo, você fecha. Agora, parado no repouso, quando o supercílio é muito baixo, isso acontece muito no homem, mas também acontece na mulher, você traz uma expressão de bravo, de enfesado, de uma pessoa de poucos amigos. Já aquela cauda da sobrancelha caída, descendo, traz um olhar de tristeza, traz aquele aspecto de que você é uma pessoa triste. Observa pessoas que têm a cauda da sobrancelha muito caída. Agora, obviamente, quando é muito levantado, traz um olhar de artificialidade ou um olhar de assustado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a posição da sobrancelha. E isso, em conjunto com a pálpebra, vai trazer um olhar muito mais bonito, muito mais agradável, muito mais sedutor. É uma face amigável. Então é importante que todos esses conjuntos sejam avaliados juntos. Não dá para pensar só na pálpebra como a cirurgia que vai resolver o olhar e nem pensar só no supercílio, na sobrancelha, como a cirurgia que vai resolver. E aqui existem uma gama grande de cirurgias que a gente pode fazer e podemos associar a cirurgia com o botox na região aqui do orbicular, que é esse músculo que faz as ruguinhas aqui do pé de galinha, do famoso pé de galinha. Então é tudo um conjunto que se trabalha junto, no mesmo momento. Quando não operar só a pálpebra? Quando o supercílio não está numa posição correta, não está transmitindo o que precisa ser transmitido, que é naturalidade. O supercílio tem uma posição correta, anatômica, e é assim que a gente nasce, e com o passar do tempo ele pode sofrer modificações, principalmente no envelhecimento, quando os ligamentos vão cedendo e esse supercílio tende a descer. E muitas vezes, operar a pele, você vai retirar um excesso de pele, porque essa posição do supercílio acaba levando mais pele para a região da pálpebra superior, vai se retirar muita pele e não vai resolver o problema do olhar. Então, a posição da supercílio, da sobrancelha, é extremamente importante para a gente entender o olhar. Pálpebra sozinho. Quando o supercílio está na posição, a gente pode operar a pálpebra sozinho. Quando o supercílio não está na posição correta, a gente precisa colocá-lo na posição correta. E essa cirurgia chama-se cirurgia do levantamento do olhar, cirurgia do levantamento das sobrancelhas, ou brow lift, tá? Que é quando a gente vai realmente reposicionar. Pode ser feito por uma incisão bem pequenininha aqui no couro do cabeludo, usando-se endoscópio ou não, dependendo da técnica que o seu cirurgião mais gosta, mas é importante que você entenda, supercílio é extremamente importante e ele está numa região bem central, bem no meio da face, e ele muda toda a sua expressão. Então, tem que ser avaliado junto, e muitas vezes só a cirurgia do supercílio já resolve o seu olhar, sem precisar operar a pálpebra superior ou a pálpebra inferior. Algumas vezes essa cirurgia tem que ser em conjunto e ela pode ser feita também junto com o rejuvenescimento facial da região média da face, aqui maçã, para melhora do sulco e até junto com a cirurgia do pescoço. Mas o olhar não pode ser avaliado sem pensar. Pálpebra superior, pálpebra inferior.
o olhar como um todo, músculo orbicular e supercílio. É muito importante a gente entender que a cirurgia da pálpebra não é simplesmente uma remoção da pele excedente. A gente tem que pensar também nos compartimentos que existem. Gordura medial, a gordura lateral, principalmente na pálpebra inferior, onde essas bolsas de gordura trazem um olhar de cansaço para o paciente. Então, é uma cirurgia onde a gente pensa no reposicionamento de pele, na retirada de algum excesso de pele, no tratamento das bolsas de gordura e na posição do supercílio. Bom, para você se avaliar em casa e tentar entender se você precisa de um brow lifting, de uma blefaroplastia ou até das duas cirurgias juntas, ou talvez de nenhuma delas, vai no espelho primeiro e se olha de frente e veja a expressão que você transmite. Depois, vem com a sua mão em cima do seu supercílio e começa a mexer para cá, para lá, sobe um pouquinho, sobe bastante e você vai chegar na conclusão do que é melhor para você. Agora, anatomicamente, os pelinhos ficam bem juntos ao osso. Quando ele começa a virar para dentro do olho, ele tem que estar acima dessa região. Se ele está para baixo, é porque está caído. Mas muitas vezes, mesmo na posição, ele transmite um olhar que não é o que você quer encontrar. Então essa posição ali te ajuda. Outra coisa, quando você faz isso, você já vai ver se está sobrando ainda a pele em cima do seu olho. Então você entende que você precisa sim do tratamento da pálpebra junto. Você que acompanhou até agora, que está preocupado com o seu olhar, está entendendo que isso faz sentido para você, clica aqui na descrição, vem conversar comigo.